Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem fazer o favor de sentar-se. Graças a Deus. Estávamos ali a observar os irmãos, aí a lutar contra o calor. E eu estava, embora ali já pegasse um pouco do ar, estava também ansioso para chegar aqui no púlpito, que aqui tem uma corrente mais direta e sentimos melhor. Meus amados irmãos, eu queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, e nós vamos falar a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Ela fala sobre compromisso e também fala sobre fidelidade e traz para nós alguns ensinamentos através de atitudes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu até coloquei aqui um tema para prender a minha atenção, para mim não desviar dessa atenção, desse sentido, e eu vou até compartilhar com os irmãos. Eu coloquei aqui apenas 10 dias para mudar uma história. E eu gostaria de tentar transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, e certamente com a ajuda do Senhor, nós vamos sair daqui abençoados como tem sido até aqui. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1 do livro do profeta Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos dos Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem defeito algum, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles,
E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amém. Meus amados irmãos, está aqui, eu peço que os irmãos tenham assim, um pouquinho de paciência mesmo no calor, e eu, aos domingos, costumo pregar só 2 horas. Durante a semana é mais rápido, mas aos domingos 2 horas. Então, daqui a pouco nós vamos terminar, e o calor vai passar logo. Não precisa sair agora, que é brincadeira. Para mim, falar 40 minutos vai ser muito complicado, né? Geralmente não estendo muito. Embora tenho a sensibilidade de deixar-me usar pelo Senhor, e não regulo o relógio, mas certamente nós vamos sair daqui dentro do nosso horário normal. Eu coloquei aqui uma introdução para tentar trazer este assunto à tona, depois dessa leitura que, por si só, já fala dessa grandeza de Deus operada na vida desses jovens, mas eu coloquei aqui a seguinte introdução. Quando uma pessoa se propõe manter-se fiel a Deus e às suas convicções, poucos dias são suficientes para se escrever uma história que ficará registrada para toda a eternidade. Às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender que o nosso Deus não precisa de muito tempo. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus do impossível, é um Deus que tudo pode fazer. E quando nós colocamos o nosso coração na mão de Deus, Deus age de tal maneira que nos surpreende. Nos surpreende não porque Deus faz coisas novas somente, é porque nós, às vezes, não contamos com tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. Mas Deus é um Deus todo-poderoso e Ele é o Deus que pode mudar a minha, a sua, a nossa história, seja ela como for. Todos nós já tivemos uma história passada. Alguns talvez de uma forma mais drástica, vieram aos pés do Senhor. Outros, talvez, nem por isso nasceram, foram criados na igreja, mas por ser criados na igreja não significa que eram salvos. Tiveram que tomar um dia a decisão de seguir ao Senhor, de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas Deus mudou a história deles, como mudou a nossa história. E Deus é o Deus que ainda continua mudando a história de pessoas. Os relatos, quando nós ouvimos testemunhos, quando nós ouvimos a igreja fazer relatos de acontecimentos maravilhosos que Deus ainda hoje continua a operar, nós ficamos alegres, porque sabemos que Deus continua mudando a história de muitas pessoas. Todo aquele que vem ao Senhor, Deus dá a ele uma mudança de mente, mudança de coração, Deus transforma a sua vida. E a história desses jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, é um exemplo maravilhoso dessa grande verdade. Quando alguém propõe no seu coração ser fiel a Deus e às suas convicções, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio que esses jovens, que embora eu não quero falar para os jovens, falar para os servos do Senhor, mas aqui está baseado na vida desses jovens, esses jovens tiveram muitas dificuldades. Até porque quando nós começamos a ler o texto bíblico, encontramos lá dizer que Jerusalém estava sitiada. E os irmãos sabem perfeitamente, embora talvez não tenha vivido, é claro, essa experiência, mas os irmãos sabem que, por conhecimento, que num tempo de guerra, onde uma cidade, um povo é sitiado, ele é cercado para ser destruído, os inimigos, há muita carência dentro desse ambiente, há muita dificuldade, há muitos apertos. A Bíblia registra facto de pessoas que passaram dificuldades ao ponto de não terem o que comer, morrer de fome, e era a estratégia de alguns impérios, de alguns exércitos, fazer com que acabasse com todos os alimentos daquela nação, daquele povo que estava sitiado, numa forma de se entregarem para que minasse as suas forças. E esses jovens, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, deu ordem ao seu mordomo Mó para que ele levasse de Jerusalém para a Babilônia, escolhesse entre os povos, entre aqueles que estavam lá, os filhos daqueles que pertenciam à linhagem real e também da família dos nobres. E entre esses que foram escolhidos, foram lá 4, que nós citamos aqui. Foi Daniel,
foi também o Ananias, o Misael e o Azarias. Estes jovens, eles estavam também com bastante dificuldade, até porque eles tinham mais ou menos uma idade de 16 anos. Daniel tinha aproximadamente 16 anos quando foi para lá, um adolescente. E nós sabemos que somos adultos, e às vezes nós estamos em dificuldade, algum aperto, alguma situação, nós sentimos grandes aflições por causa das dificuldades que enfrentamos, e nós já temos alguma experiência, já andamos um pouco, mas esses jovens tinham 16 anos, e eles foram para lá. Só que estes jovens tinham no seu coração um propósito, e também fala-nos aqui da vida desses jovens. Certamente eram pessoas criadas por famílias piedosas. Os jovens da linhagem real, os seus nomes, eles refletiam a graça de Deus e geralmente eram atribuídos em decorrência de uma resposta ou de um favor de Deus. Ou seja, os judeus tinham por norma, quando nascia um filho, de acordo com a experiência que eles estavam a passar naquele momento, e de acordo com a resposta de Deus, com a bênção de Deus, com o favor de Deus, eles davam o nome a essa criança como um exemplo de que Deus havia respondido. Exemplo disso, nós temos aqui o caso de Sete, lá em Gênesis capítulo 4, 25, eu vou pedir aos irmãos para não ler, mas quando Eva teve este filho, ela colocou o nome de Sete, e Sete significava compensação ou renovo. Ela estava falando por causa de Abel, que havia morrido, ela tinha uma dor no seu coração como mãe, e Deus ouviu o seu clamor, ouviu a sua oração, e deu a ela um outro filho, e ela colocou-lhe o nome de Sete. Ela diz, esta é a compensação daquilo que Deus fez por causa de Caim ter tirado o seu irmão, o seu outro filho. Então Samuel, por exemplo, chamado ouvido por Deus, Ana é outro exemplo, Samuel é outro exemplo de que esses nomes eram dados em decorrência de um relacionamento, de uma situação, de uma circunstância que envolvia uma resposta ou um favor de Deus na vida das pessoas. E Ana, quando ela ora ao Senhor, que ela pede um filho, e ela tem Samuel, ela coloca o nome de Samuel, e Samuel significa ouvido por Deus. Ela diz, o Senhor me ouviu, tirou o meu opróbrio, e ele me deu, e ela consagrou esse filho novamente ao Senhor. Também Isaque significa riso, está lá em Gênesis 17, 19, Isaque, porque Sara, ela disse que agora ela ia sorrir, ela até riu quando o anjo disse que ela teria um filho depois de idade avançada, já havia cessado o costume das mulheres, Abraão já estava avançado em idade, mas ela recebeu a sua bênção, a promessa, e ela colocou o nome de Isaque, que significa riso, a sua alegria, o seu gozo de receber o seu filho. Também Judá significa louvor. Quando Israel estava naquela dificuldade, o seu pai Israel, que era Jacó, e a sua mãe, a mãe de Judá, não podia ter filho. Quando ela tem este filho, então ela coloca o nome de Judá, porque ela diz, o Senhor me louvou, o Senhor vai ser louvado por esse filho. Eu não podia ter um filho, mas agora tenho um filho, e o Senhor me deu novamente um filho. Então, estes nomes significavam exatamente uma resposta de Deus, e eram pessoas piedosas, simbolizam ou caracterizam o caráter dessas pessoas, os pais desses 4 rapazes. Então, Daniel e os seus amigos, eles faziam parte de um ciclo de famílias piedosas, porque os seus nomes revelam este costume praticado pelos pais tementes a Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, quão importante é para as famílias criar os seus filhos no temor do Senhor. Não é à toa que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, instrui-nos e orienta-nos e exorta-nos como pais, para que ensinemos o caminho do Senhor, ensinemos aos nossos filhos o caminho que devem andar. Porque esses jovens, essa família, quando eles estavam buscando a Deus e eles tinham um relacionamento com Deus, os filhos eram bênçãos, eles sabiam que era a herança do Senhor, e os nomes que eles colocavam nos filhos era, de fato, uma resposta do seu relacionamento com Deus. E eu lembro que eu tenho alguns filhos, e os meus filhos nenhum tem um nome bíblico, porque eu não era crente. E é engraçado, eu nunca lembrei de Deus para colocar o nome dos meus filhos. Nunca sentei com a minha esposa e dizer assim, olha, esse filho nasceu, nós somos servos de Deus, é uma bênção de Deus, então vamos colocar o nome dele de assim e assado, que significa... Não, nunca pensei nisso, nunca pensamos, nunca passou, não temia Deus, não conhecia Deus, não tinha nenhum relacionamento com Deus, e isso não interessava para nós.
Mas esses jovens aqui, os seus pais eram pessoas piedosas, eram pais tementes a Deus, pais que obedeciam a Deus, que serviam a Deus, que tinham o reconhecimento do único Deus verdadeiro, a quem prestava o seu louvor, a sua adoração, os seus cultos. E eles, quando tinham um filho, a primeira coisa que eles pensavam era adorar a Deus, agradecer a Deus, porque sabia que era um grande presente de Deus para as suas vidas e honravam a Deus com o nascimento dos seus filhos. Estes jovens revelam, os seus pais, o nome desses jovens revela exatamente essa característica dos seus pais, pais e famílias piedosas. Daniel, por exemplo, o seu nome significa Deus é o meu juiz. Certamente, a mãe de Daniel, quando teve o filho, o pai de Daniel, quando eles chegaram na sua casa esse filho, certamente eles estavam enfrentando alguma situação, talvez estava precisando de uma resposta de Deus, de uma intervenção de Deus, de uma ação de Deus na sua vida, e Deus respondeu e deu-lhes o filho, e imediatamente eles disseram, vamos colocar o nome de Deus é o meu juiz, e colocou o nome de Daniel no seu filho. E ele era o temor de Deus sobre eles. Também Ananias significa o Senhor é gracioso. Certamente outro caso, outra circunstância que levou os pais de Ananias a colocar o nome, o Senhor é gracioso. São fatos que estão registrados. Misael, por exemplo, neste momento, quando os seus pais colocaram o nome, diz, quem é igual a Deus? Certamente estavam visualizando, estavam vislumbrando uma vitória, uma bênção de Deus, uma resposta de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus derramada naquele lugar, e eles viam a glória de Deus e a grandeza de Deus, e diz, quem é Deus como o Senhor? E colocaram o nome nos seus filhos. Depois Azarias, que significava também o Senhor ajuda. Certamente os seus pais estavam precisando e viam e contavam sempre com ajuda, com socorro, e por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso auxiliador, Ele é a resposta para todas as nossas necessidades. E quando Azarias nasceu, os seus pais colocaram o nome nele de Azarias, porque diz, o Senhor ajuda. E estes jovens, quando foram para a Babilônia, eles foram exatamente e tiveram exatamente a oportunidade de revelar quem eles eram. Porque quando chegam em Babilônia como cativos, foram levados para uma tarefa, um empreendimento que era ser ensinado em toda a cultura caldeia e aprender tudo para ficar servindo no governo daquela nação. E quando eles chegaram lá, foi dado a eles, a todos os jovens que ali foram, não somente de Jerusalém, mas de outras regiões onde Nabucodonosor assolava as nações como o Império Babilônico e levava os jovens para lá, foi dado que durante aquele tempo eles deveriam ser alimentados das iguarias, do manjar do rei, da mesa do rei. Era uma comida preparada e eles deveriam ficar 3 anos sendo alimentado, educado, fazendo uma faculdade intensiva em todo o conhecimento daquela cultura, para depois, ao final de 3 anos, eles virem à presença do rei, e o rei iria examiná-los para ver o seu progresso, a sua prosperidade dentro daquele intento, para escolher, para servir naquele palácio e naquele império. Diz que este Daniel e os seus amigos, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, foram. E quando chegaram lá, eles, imagina os irmãos, saíram de um lugar de bastante conflitos e aflições, e eles vão para a Babilônia, cativos, não sabiam exatamente o que ia acontecer com eles, e adolescentes, e quando chegam lá, ouvem a explicação da parte do rei, que eles deveriam ser tratados, e era esse o objetivo que os levava ali. E eles, quando chegam lá, diz a Bíblia que Daniel assentou no seu coração. Daniel determinou, quando ouviu aquelas instruções, quando ouviu aquilo que deveria acontecer, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, encheu a vida daqueles jovens. Porque eles lembraram dos ensinamentos que tiveram, porque eles sabiam que aquele rei pagão, aquele sacrifício, aquele alimento, aqueles manjares, aquela comida, aquilo que se fazia era uma oferta aos deuses pagãos. E eles sabiam que eles não podiam contaminar-se, eles não iam negar as suas convicções, eles não iriam negar as
as suas convicções relacionadas ao seu Deus. E eles assentaram no seu coração a não ceder nem um milímetro, nem para a direita nem para a esquerda. Eles dizem, nós não vamos abrir mão daquilo que nós temos sido ensinado, daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós temos conhecido do nosso Deus. E diz que Daniel recebeu do Senhor a graça, porque ele colocou no seu coração falar com o eunuco, esse responsável, para que eles não participassem daquela comida nem daquela bebida do rei. Eles queriam ser tratados à parte. E quando eles foram perante aquele homem, imagine, na visão humana, era um absurdo o que eles estavam a pedir àquele homem. Era realmente, o eunuco logo pensou, a minha cabeça será colocada a prêmio. Se eu vos tirar aquilo que o rei, meu senhor, mandou vos dar, certamente eu vou morrer, porque vocês não têm condições de melhorar os vossos aspectos depois de ter a vossa cidade sitiada, depois de vocês virem para cá, estarem passando por dificuldades, essa opressão, e vocês passarem o estudo vai ser muito, muito apertado, vocês vão ter que dormir tarde e acordar de madrugada para estudar, vocês vão ter que estar debruçados sobre os livros, vocês vão aprender todos os tipos de ciência, de sabedoria, porque são 3 anos, mas vocês vão ter muita coisa e vocês precisam de muitas proteínas, vocês precisam de muita alimentação saudáveis, vocês precisam de estar sendo preparados para enfrentar isso. É essa a iguaria que o rei, e é da mesa dele, que é o melhor que tem para se comer, é que vocês vão ser tratados. Mas Daniel colocou no seu coração, diz, eu não vou contaminar-me com esse manjar do rei. A fidelidade, que eu disse que nesse texto está aqui, é exatamente, passa por aí, a fidelidade desses jovens. Como servos de Deus, compete a nós, em qualquer circunstância, sermos fiéis a Deus. E eles poderiam dizer, nós estamos longe da nossa terra, já destruíram os nossos pais, já destruíram a nossa terra, já quebraram até o templo do Senhor, entraram lá, tiraram até o ouro, o bem que havia lá, levaram presos, colocaram no templo de um Deus pagão. Deus abandonou-nos. Poderia dizer, olha, Deus nos entregou na mão dos inimigos e abandonou-nos. E nós podemos, olha, estamos aqui agora, vamos aproveitar a nossa vida. Mas eles eram fiéis. E a fidelidade é em qualquer lugar, em qualquer circunstância, que ela se manifesta. A fidelidade não se manifesta só quando está tudo bem. A fidelidade se manifesta nas adversidades. Porque é lá que somos provados, é na adversidade que nós somos provados, se somos ou não fiéis. E diz que esses jovens, eles disseram assim, nós não vamos contaminar. E foi falar, e houve graça da parte de Deus, e eles ouviram a resposta da parte de Deus. E Deus permitiu que eles tivessem um tratamento diferenciado. Ao invés de participar das iguarias do rei, eles deveriam participar comendo só legumes e bebendo água. Humanamente, eles ficariam doentes, humanamente eles iam perder toda a sua condição, e eles iriam ficar fracos porque eles estavam sendo tratados de forma diferente. E o rei, o eunuco diz, se nós fizermos isso, vou perder a minha cabeça. Ele diz, então nos experimenta 10 dias. Precisa ser fiel, e precisamos ter a fé suficiente para saber que Deus pode fazer uma mudança, Deus pode dar uma resposta, e Deus pode trazer ao coração e revelar plenamente a vontade do seu coração. E eles fizeram isso. Dá-nos 10 dias, então. 10 dias, e nós vamos submeter à vontade. Se chegar no final de 10 dias, você vai trazer os demais jovens que estão a comer das iguarias do rei, e vai nos colocar e vai examinar-nos. Se nós estivermos em prejuízo, se nós estivermos em deficiência, então retira-nos a nossa comida e nos dá o manjar então do rei, porque aí nós vamos entender que Deus nos abandonou, que Deus nos entregou, que Deus não quer que nós passemos por isso, mas nós cremos e vamos fazer esse propósito, dá-nos 10 dias para que o Senhor ouça e responda às nossas orações. Deixa Deus agir, e eles colocaram, certamente esses 10 dias foram dias difíceis, foram dias de lutas, certamente eles não tinham lá uma balança para ir pesar, certamente estavam muito preocupados com os espelhos para ver o semblante do seu rosto, porque a Bíblia diz que a escolha do rei
eram jovens bonitos, jovens belos, sem defeito algum. Eles eram a nata da sociedade. Esses jovens eram escolhidos porque a ordem que o rei deu aos seus servos era que eles deveriam escolher jovens sem defeito algum, jovens de boa aparência, jovens dotados de sabedoria, jovens dotados de inteligência, dotados de instrução, capacidade para servir com nobreza, disposição para aprender. Eram especiais, mas sobretudo eles eram mais especiais porque eram tementes a Deus. Era um jovem que estava sendo dentro da sociedade, eles eram especiais, certamente. É isso que a Bíblia deu como regra para as suas escolhas, mas além da sua aparência, além da beleza exterior, além da sua inteligência secular, além do conhecimento secular, da sabedoria secular, da capacidade secular de servir, da capacidade e disposição para aprender, eles eram jovens tementes a Deus, e o princípio da sabedoria estava exatamente no temor ao Senhor. E eles foram, e aquele homem diz assim: então eu vou fazer o seguinte, vou mudar os vossos nomes. Vocês lá, quando os vossos pais vos tiveram, vocês tomaram nomes de acordo com aquilo que Deus vos fez. Mas agora, ouça, eu vou trocar o vosso nome. E o nome de Daniel, ele trocou para Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Era um deus lá da entidade, da divindade pagã. E ele trocou o nome de Daniel. Ananias, também, que era o Senhor é gracioso, ele mudou o nome para Sadraque, que significa servo de Jacu, o Deus Lua. Então esse homem começou a mudar o nome deles, ou seja, ligando a vida deles, o relacionamento deles com a divindade, com os deuses pagãos. Misael, que significa quem é igual a Deus, ele mudou o seu nome para Mesaque, que significa a sombra do príncipe, ou quem é este? E Azarias, o Senhor ajuda, mudou-lhe o nome para Abed-nego, ou servo de Nego, o Deus da sabedoria. Estes homens, por ordem do rei, tiveram seus nomes mudados, porém não conseguiram mudar, foi o caráter e as suas convicções espirituais. Eles decidiram, estavam prontos, tomaram uma decisão: nós não vamos negar o Senhor, pode até mudar o nosso nome, mas nós vamos continuar ligados ao nosso Deus e temendo ao nosso Deus. Mudaram o nome, mas o caráter deles não foram mudados. Esses jovens dão-nos um grande exemplo de fidelidade, e eles mudaram a história, a sua história, porque diz que Daniel assentou no seu coração. E quando falamos Daniel, certamente entendemos que ele e os seus amigos, porque todos eles foram apresentados nessa condição. Depois, para os homens, a escolha, os especiais para o mundo, fala daquilo que é aparente. Nós sabemos que, e ouça, eu falo isso até assim, não com uma crítica, e na verdade não é uma crítica, embora não tem jeito de não ser uma crítica, mas eu falo até com uma exortação espiritual. Há pessoas, por exemplo, na igreja, que dá tudo para os seus filhos, procura fazer o melhor para os seus filhos, mas esquece do principal para os seus filhos, que é criá-lo no temor do Senhor. Nós temos que, dentro das nossas condições, nós devemos fazer tudo para os nossos filhos, mas o mais importante é criá-los no temor do Senhor. Há pessoas que investem tanto, que compram tantas coisas, que fazem tantas coisas, que programam tantas coisas, sonham para os seus filhos. Eu quero que meus filhos sejam isso, seja aquilo, seja isso, seja aquilo, mas esquece que o mais importante é que eles possam alcançar. Isso sim, se tiverem oportunidade, mas o mais importante é que eles sejam reconhecidos e sejam tidos como servos de Deus, fiéis a Deus, cheios da graça de Deus, cheios do Espírito de Deus, belos, mas espiritualmente, imperfeitos, mas porém fiéis ao Senhor, belos, mas no sentido da ênfase interior, a sabedoria, mas com base no temor de Deus, Provérbios 1:7, inteligência espiritual, porque nós temos a mente de Cristo, ele instruído em todo o conselho de Deus, Salmo 33, capacitados por Deus, pessoas que não só apenas tenham a aparência, a beleza exterior, mas que tenham o interior mudado pelo poder de Deus, e um aprendiz de Cristo, um aluno, um discípulo de Cristo, pessoas que vivem servindo ao Senhor. Então, essa escolha que o mundo faz, a igreja não pode seguir esses princípios. A igreja deve ter, sim,
os jovens da igreja, os nossos filhos, devem procurar crescer secularmente, devem procurar investir na sua vida, nos estudos, procurar fazer os seus cursos, tirar os seus cursos, procurar desenvolver projetos, crescer de acordo com a graça de Deus, mas nunca virar as costas para o Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. O mundo passa, todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é isso que nós precisamos ter em mente. E estes jovens, eles foram para lá, mas colocaram nos seus corações e serviu de exemplo para nós. Não temos tempo, mas os irmãos sabem perfeitamente que durante o tempo que ali estiveram, foram provados severamente. Eles foram lançados a posterior, depois de estar já no governo, depois de serem arguídos pelo rei, depois de terem alcançado a vitória. Diz que no final de 10 dias que eles tiveram essa alimentação, foram apresentados, e aquele chefe, o cozinheiro, o chefe lá dos eunucos, quando olharam, ou quando olhou para aqueles jovens, ficaram admirados, porque eles eram mais robustos do que todos os outros que eles estavam. O crescimento deles, o desenvolvimento, a saúde, a aparência, a sua pele brilhava, o seu organismo parecia que estava sendo transportado para o lado de fora, porque aquele homem ficou assustado e viu que eles tinham muito mais aparência, mais beleza do que aqueles que estavam alimentando da iguaria do rei, e determinou que eles ficassem ali. Passaram 3 anos a comer legumes e a beber água. 3 anos, não foram 3 meses, foram 3 anos, submeteram a um rigor espiritual. Porque eles disseram assim: eu prefiro comer legumes e beber água do que ceder às minhas convicções. Eu prefiro estar agarrados com o Senhor, sofrer as consequências, passar por dificuldade, passar por necessidade. Eu preciso talvez até ser rejeitado por algumas situações, por algumas circunstâncias, mas quero estar sendo aceito pelo Senhor. Quero estar na mão do Senhor, quero estar diante do Senhor. Eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. Eu quero que Deus seja louvado na minha vida. Eu quero que Deus seja engrandecido na minha vida. E eles foram. E diz que no final dos 3 anos, chegou o dia da grande prova. Eles já tinham mudado a história daquele mordomo, aquele cozinheiro, já não era mais o mesmo. Porque eles, quando eles, e toda aquela pessoa que ali estava, todos aqueles jovens que ali estavam, e vendo a atitude de coração, essa firmeza espiritual desses jovens, certamente foram influenciados, foram tocados pela atitude deles, e diz que eles já não eram mais a mesma coisa, e no final de 3 anos, chegou o dia da grande prova final, o exame final, e eles foram colocados diante do rei, e a aparência deles era a aparência 10 vezes mais bonita do que os outros. A sabedoria deles era 10 vezes mais. O conhecimento deles era 10 vezes mais. Não era 2 nem 3. Deus deu em abundância. Essa numerologia aqui de 10 significa a abundância que Deus deu a eles de sabedoria, de conhecimento, de saber, de inteligência. Deus os dotou com todo o conhecimento 10 vezes mais do que todos os sábios do mundo da época. Deus deu a eles uma grandeza de espírito. Deus deu a sabedoria para revelações, para visões. Deus encheu-os da sua graça. E eles foram colocados para servir a Deus, porque um dia, passaram-se os anos, mas um dia lá atrás, eles determinaram mudar a história daquela nação e de muitas pessoas. E o Senhor hoje continua ainda a trazer essas mudanças no coração das pessoas. E eu repito que para que Deus possa fazer uma mudança, para que Deus possa operar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, basta que nós propomos no nosso coração, assentemos no nosso coração a não mudar, não perder, não deixar as nossas convicções e estar disposto para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, 10 dias eu vou ficar na tua presença. E eu falo 10 dias, não é literalmente, simbolicamente. Ou seja, um tempo que você coloca como um propósito para Deus agir na sua vida. Creia que Deus pode mudar a história da sua vida. Hoje é dia de recomeçar. Quem sabe, algumas pessoas já pararam na história. Existe uma frase de efeito que li e ouvi alguma vez, e diz assim: quem desiste não faz história. Há muitas pessoas que já pararam. Mas hoje é dia de recomeçar. Talvez você me ouve pela internet, talvez você está ouvindo, está assistindo agora pela internet essa mensagem. Talvez você mesmo que me ouve tenha parado.
tenha caminhado até certo ponto, mas desistiu. Não interessa agora o que levou você a desistir. O interessante é que hoje é dia de recomeçar. Você pode mudar essa história. Você pode recomeçar. Você pode dar um novo rumo à história da sua vida. Agora também é hora de iniciar uma nova história. É tempo de lançar-se aos pés de Cristo e de deixá-lo dominar o seu ser. Quem sabe você tem andado por sua conta própria, quem sabe você tem endurecido o seu coração, tem fechado para a voz de Deus, mas hoje é dia de chegar diante do Senhor e se achegar a Cristo e dizer: Senhor, domina sobre mim, reina sobre a minha vida, dirige os meus passos. Eu quero o Senhor começar novamente, eu quero o Senhor recomeçar, eu quero ter uma história diferente, eu quero mudar a história da minha vida a partir de agora. Este é o tempo certo para vires a Cristo e dizer: Senhor, faça em mim o teu querer, eis-me aqui. Ou seja, venha ao Senhor, deixa Deus operar na sua vida. Não importa o que passou, o importante é que hoje você tenha a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero estar neste lugar. Eu quero estar diante do Senhor, eu quero sentir a graça derramar sobre mim. Eu quero ver o Senhor ser glorificado na minha vida. Eu quero ver o Senhor ser exaltado na minha vida. Vamos ficar de pé, faz favor. Quem sabe, não somente você que nos assiste na sua casa, nos ouve, mas quem sabe aqui mesmo, neste plenário, há alguém entre nós que deseja, não está satisfeito com a história da sua vida, talvez uma história que tem sido baralhada com tantas dificuldades, com problemas, com fracassos, com quedas, com desânimo, com descrença. Quem sabe hoje Deus quer te dar uma nova oportunidade? Quem sabe hoje para você é o dia de recomeçar? Quem sabe você pode começar hoje a escrever uma nova história? Quem sabe você pode firmar no seu coração, assim como fez Daniel e os seus amigos, dizer: nós vamos tomar uma decisão. Eu sei que nós vamos passar dificuldades. Eu sei que nós vamos enfrentar problemas. Eu sei que nós vamos enfrentar as adversidades. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil dominar o nosso desejo. Eu sei que nós vamos ter vontade de fazer algumas coisas, mas nós vamos tomar a decisão de nos submeter à direção de Deus, à vontade de Deus. Quem sabe? E se você estar aqui nessa noite, nessa tarde desse dia, e talvez você tenha essa necessidade de vir diante do Senhor, de dizer: Senhor, eu me coloco diante de Ti, eu quero recomeçar. Eu quero escrever, Senhor, uma nova história para mim. Eu não quero continuar desse jeito. Eu não quero ficar aqui desse jeito. Eu quero mudar. Eu quero recomeçar. Saiba que esses jovens, o Senhor os honrou de tal maneira que eles foram engrandecidos e o Senhor foi engrandecido também neles. E Deus fará isso também na sua vida. Não olhe as dificuldades, não olhe as circunstâncias, mas olhe para o Deus que você serve, o Deus que te ama, o Deus que tem um desejo imenso de estar sempre abençoando a sua vida. Se você quiser sair do seu lugar, nós vamos orar. Eu gostaria de orar por vocês. E nós vamos orar. Se você sentir no seu coração, e não porque estou fazendo o apelo, mas porque você sente no seu coração que precisa de recomeçar e quer dar um passo de fé, vem cá à frente. Ah, mas Deus me ouve aqui. Deus te ouve aí mesmo onde você está. Mas eu gostaria que você tomasse como um ato de fé. Vem à frente. Diz a palavra de Deus que Naamã, ele estava enfermo e a sua enfermidade não havia cura, só Deus podia curá-lo. E diz que ele foi ao profeta, e quando chegou lá o profeta mandou que ele fosse ao Rio Jordão e mergulhasse lá 7 vezes. Deus podia ter curado, Deus podia ter dito assim: olha, está limpo, como Jesus fez várias vezes, ser limpo. Imediatamente a lepra deixou os leprosos, mas naquele caso Deus mandou que ele se humilhasse e fosse lá à frente. E ele foi lá 7 vezes. Se ele, ao mergulhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, tudo foi um ato de fé. Mas eu penso que a mais difícil foi a 7ª vez, porque aquela era a última vez que ele poderia tomar aquela decisão que ele tinha tomado e de receber a resposta da sua oração, da sua convicção, do seu desejo. Ele diz: eu vou mergulhar 7 vezes. E a Bíblia diz que quando ele mergulhou a 7ª vez, ele levantou com a sua carne limpa como de um menino. E nessa noite, ou nessa tarde, Deus quer te abençoar também. Seja qual for a sua necessidade, venha à frente, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome.
Glória ao teu nome. Não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para fazer nada senão dizer: Senhor, nós cremos, nós somos o teu povo e nós queremos ver a tua glória, a tua obra, o teu poder, Senhor, derramado sobre nossas vidas. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quando a gente está olhando o relógio e sabe que está na hora de terminar, mas sente que ainda falta alguém aqui à frente? Deus te ama. Deus te ama. Aqueles jovens disseram, eles podiam dizer assim: Senhor, dá-nos um dia. Olha, Senhor mordomo, dá-nos um dia. Nos alimenta hoje com legumes e água, e amanhã nos examina. E Deus ia cumprir na vida deles, Deus ia honrá-los, porque Deus se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Mas eles pediram 10 dias, e Deus os honrou na mesma. Este ato foi um ato de fé também. E talvez você esteja pensando: não, mas eu não preciso. Não, não deve ser assim. É assim. Deus faz de acordo com como Ele quer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Cadê o nosso irmão Pedro? Ah, Pedro, você sabe, conhece aquele hino? Vou retornar ao caminho. Amém. Graças a Deus. Faz favor, Pedro, faz favor. Olha, é por você, não é por mim, é por você. Nós vamos cantar um corinho. Enquanto nós cantamos, se você quiser, e você tomar essa decisão também, de sair do seu lugar e vir aqui à frente, venha. Você vai ver o que vai mudar na sua vida. Faz favor, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, já não quero ser igual. Talvez na sua casa também. Você agora talvez está ouvindo. Obrigado. Talvez você está ouvindo e agora ele diz: o que eu posso fazer? Eu não posso ir lá à frente. Aí mesmo onde você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E diz: Senhor, receba-me, muda a minha história. Muda, Senhor, a minha história. Deixa Deus mudar a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Pai, aí estão teus filhos, Senhor. Tu conheces a cada um deles, Senhor. E nós oramos neste momento, Senhor, para que a tua bênção e a tua graça seja sobre cada um deles, Senhor. Eles ouviram a tua palavra. O teu Espírito Santo, ó Deus, falou aos seus corações. Tem falado às suas mentes, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando-os. Continua instruindo. Continua, Senhor, transmitindo, ó Deus, ao mais íntimo do seu coração a sua vontade, Senhor. E muda a história, Senhor. Seja qual for, ó Deus, o desejo que invade o coração dos teus filhos, seja qual for a circunstância, Senhor, meu Deus, nesse tempo, Senhor, presente, ó Deus, muda, Senhor, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Aqueles que nos assistem, Senhor, neste momento, nas suas casas, nos seus escritórios, no seu local de trabalho, ó Deus, toque-os agora também, Senhor, e responda, ó Deus, às suas orações, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Faça a Tua obra, ó Deus, mudando, Senhor, e escrevendo uma nova história, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração
Deus abençoe os irmãos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vamos terminar. Nós temos ainda... nós vamos ter o acampamento de crianças no dia 23 a 26 deste mês. Então, todos os pais que têm crianças que queiram que participem neste retiro, que está sendo elaborado, preparado, e acredito que Deus vai abençoar todas as crianças que vão estar ali. Então, devem inscrevê-las ainda para participar. Isso será certamente muito bom. Algumas crianças ficam com experiências inesquecíveis, que ao longo do ano ficam lembrando quando é que é o outro acampamento, quando é que é o acampamento. Então eles ficam com uma lembrança tão boa do acampamento que estão desejando que volte outra vez a realizar o seu acampamento. Então experimente inscrever o seu filho e vai ver como ele vem de lá com uma alegria, uma bênção, uma experiência também renovadora na sua vida. Glória a Deus. Então, é a Imanélia que toma as inscrições? É, Imanélia, ela então vai registrar as inscrições de todos os que ainda não fizeram. Glória a Deus. Já sabem que à terça-feira e à sexta-feira temos reunião aqui às 21 horas. São todos bem-vindos para participar das reuniões. São reuniões para ensino e também para buscar a Deus, orarmos uns pelos outros. Isso é tão importante na vida da igreja. Então não falte, porque durante a semana nós precisamos de renovação espiritual também, conjunta nas reuniões onde Jesus está presente e nos abençoa. Glória a Deus. Assim também, no próximo domingo, estaremos celebrando o casamento do Filipe e da Sara. Então, peço aos irmãos que orem para que tudo corra bem e eles tenham um dia muito feliz e passem a viver a sua felicidade em pleno, juntos, a partir daquele dia. Amém? Glória a Deus. Então, posto isto, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por este culto, pela palavra, por tudo o que nos foi dado, participar aqui e que, com certeza, que vamos diferentes daqui quando entramos. Amém? Eu estou feliz por ter estado aqui na presença de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Deus é um Deus que está trabalhando sempre em nosso favor. E especialmente quando louvamos, quando adoramos, quando oramos, quando ouvimos a palavra. Então Deus faz um trabalho muito mais intenso dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Então somente precisamos de estar sensíveis, abertos e sintonizados com Ele. Glória a Deus. Querido Pai, nós queremos agradecer a Tua graça e bondade, tudo o que tens feito por nós, Senhor. Este culto, nesta noite, nesta tarde aqui, Senhor, neste lugar. Todos os irmãos que têm estado aqui, Senhor, agradecemos, Senhor, porque todos eles são alvo do grande amor do Pai que está olhando para nós e está trabalhando em nosso favor, Senhor, e também do Senhor Jesus, que está à mão direita do Pai, intercedendo por nós, e também alvo do amor do Espírito que está presente entre nós para trabalhar através da palavra em nossos corações. Graças te damos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa e leva o teu povo na tua paz, guardando, Senhor, das ciladas do inimigo, das tentações, Senhor, ó Deus, e de todas as más influências que o mundo tem, para que nós possamos, Senhor, com uma determinação no coração, viver, Senhor, de forma agradável a Ti, para que Tu, Senhor, possas trabalhar e proteger a nossa vida e nós sermos uma bênção em todo lugar onde nós nos encontremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa para a Tua honra e Tua glória, nós oramos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Seu Espírito seja com cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Então, vão em paz, no nome de Jesus Cristo.